Foi prometido ontem e hoje nós vamos cumprir. 10 perguntas, 10 pessoas falaram conosco no Twitter e isso vai virar vídeo no canal. Vem comigo! Fala meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui, muito obrigado por você estar aí, mais um vídeo do canal, que honra, que orgulho ter você comigo mais uma vez. Hoje é bem assim, ontem no Twitter eu pedi 10 participações, 10 perguntas, 10 questionamentos e hoje nós vamos responder uma por uma. Você fica aí, mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, quer participar? Tem que ser lá pelo Twitter, @marinhosaldanha. A ideia é que na semana que vem a gente abra mais um box de perguntas para responder todas aqui nesses vídeos. A ideia, claro, é manter você mais perto de mim para que a gente possa juntos debater os assuntos do Inter. Bora lá! A pergunta número 1, ela vem de Guilherme Augusto Real Machado. Como você enxerga o futuro dos técnicos brasileiros diante do atual contexto do futebol do país? Bonita pergunta. Mas vamos lá. Técnicos brasileiros. Eu acho que o treinador brasileiro ele é muito diferente do técnico estrangeiro. O técnico estrangeiro costuma carregar um modelo e impor esse modelo ao grupo. O técnico brasileiro, porque aqui há essa cultura de demissões, ele está mais acostumado a ser maleável, a se adaptar ao grupo que ele tiver disponível. Com essa invasão de treinadores estrangeiros, o treinador brasileiro ele ficou um pouco sem mercado, pegando times mais emergentes, trabalhos sem tanta firmeza, sem tanto planejamento, mas eu acho que há ótimos treinadores no Brasil. Eu acho que a gente não pode supervalorizar o produto de fora, nem tampouco desvalorizar. Há técnicos bons que não nasceram no Brasil, mas também há ótimos treinadores brasileiros. Eu acho que essa equalização é importante. Eu acho que o treinador brasileiro, em estudando cada vez mais, em unindo o cheiro do vestiário, o sentimento do campo, com o estudo, com a prática, com observar novos treinamentos e novas metodologias, tem tudo para retomar o seu espaço. Eu acho que, como tudo na vida, a gente não pode ser definitivo. Ah, ele é bom porque ele é estrangeiro, ele é ruim porque ele é brasileiro. Com uma evolução natural, com essa troca de conhecimentos, eu acho que tem espaço para todo mundo, o mercado é muito grande e o treinador brasileiro tem toda a condição de seguir crescendo e seguir atuando nos clubes daqui. Valeu! Pergunta 2, hein? Pergunta 2. Fica ligado, Daniel Pinto que fez. Qual a possibilidade de mudar um clube tomado por grupos políticos muito semelhantes na esfera social? Citando evidentemente o Internacional, dizendo que o Inter é usado. Bom, eu acho que a política de futebol, a política do clube, ela é muito semelhante com a política que a gente vive de dia a dia, a política tradicional. Há grupos comprometidos, há grupos ligados, há grupos que pensam de uma forma, há grupos que pensam de outra, e não vou ser eu aqui que vou criticar a existência desses grupos. Marinho Saldanha, eu acho que deveria existir muito menos grupos políticos, muito menos pessoas envolvidas na gestão de um clube para que ele seja mais profissional. Para mim, quanto menos pessoas, menos cargos políticos, mais cargos profissionais e remunerados, melhor o clube tende a ser. A ideia ideal para mim é um clube empresa, com um dono, com uma gestão profissional, amplamente, na maior concepção da palavra, sabe? Uma gestão totalmente profissional. Assim, o ente político seria reduzido. Me parece que a participação do ente político ela não é positiva ou tão positiva como é hoje. O ente político ele tem que ter menos força para que o ente profissional tenha mais força. E eu não estou aqui criticando grupo A, grupo B, grupo C. Eu acho que é preciso enxugar, é preciso reduzir o número de pessoas que têm participação política no clube. Se não existe um jogo de interesses muito forte, a gente sabe como é nos bastidores, o poder é uma coisa que seduz muito as pessoas e quanto mais pessoas estiverem próximas a atingir esse poder, mais difícil a situação interna tende a ser. Para não fugir da resposta, eu acho que precisa de um enxugamento político e uma valorização profissional. Só assim os clubes tendem a crescer. Valeu, Daniel! A medalha de bronze, terceira pergunta, da Renata Medeiros, Renatinha, nossa colega jornalista lá do Globo Esporte, que está no Rio de Janeiro.
Como começou a se interessar tanto e como estuda questões mais táticas? Bom, Renata, eu sempre me interessei por questões táticas, né? Sempre teve aí, dentre as coisas que eu mais gosto no futebol. Eu não sou um cara que é apaixonado por mercado da bola, é apaixonado por bastidores, nada disso. Eu sou apaixonado por futebol, por bola rolando. Sonhei em fazer faculdade de educação física, sonhei em trabalhar como técnico, como preparador, enfim, várias coisas. Eu sou apaixonado pelo campo, pelo treino, pelo jogo. E isso naturalmente me levou a questões mais táticas, né? Sempre analisei muitos jogos, enfim. Fiz um curso de análise de desempenho na Universidade do Futebol, que é muito bom, tem vários módulos, análise do jogo, questões físicas, táticas, técnicas. Eu indico a todo mundo que se interessa por tática. Participei de algumas palestras, enfim, fui em alguns workshops, sempre focado na questão tática. Para mim é a parte mais legal, assim, é entender o jogo de futebol. Aconteceu o gol por quê? O jogador pensou em quê? Qual o padrão do time, defensivo, ofensivo, as transições. Para mim é a coisa mais legal do futebol e por isso que eu gosto tanto e estou sempre estudando, sempre lendo e procurando melhorar nesse quesito. Quem sabe alguém me observa algum dia. Valeu, obrigado. Pergunta 4 é daquele brother de coração, Rafael de Vério, meu querido, meu parceiro de sempre. Vamos lá. Qual foi a cobertura mais importante da tua carreira? Bom, eu tive coberturas muito legais, assim, e pesadas, assim. Eu poderia citar as mais tensas, mais densas da carreira, assim, que nem foram em relação ao esporte, né? Eu fui deslocado para cobrir o acidente do voo da TAM, eu não vou me recordar agora o ano, pela Pampa e também pela Jovem Pan. Eu trabalhava nas duas naquela época e foi uma questão muito tensa, assim, com familiares de vítimas. Foram até um hotel aqui lá em Porto Alegre e o pessoal não tinha muita notícia, não existia essa rede, não existia redes sociais naquela época, então todas as notícias que vinham de São Paulo, e como eu estava fazendo freela para a Jovem Pan, eu tinha que informar as pessoas ali, os familiares. É uma questão muito difícil, assim, muito dura. E eu me lembro direitinho, uma das coisas que mais marcou assim na carreira foi que passaram uma lista de vítimas e eu ia escrevendo conforme eu ia ouvindo no retorno da Jovem Pan, escrevendo. E que uma mulher puxou o papel da minha mão e era o nome do marido dela. Ela começou a chorar ali e tal, porque ela era familiar, estava ali isolada naquele hotel. Isso foi muito pesado. E também conversar com familiares de vítimas da Botkiss, que foram deslocadas para Porto Alegre. Eu fui já pelo UOL, deslocado até os hospitais para conversar com esse pessoal, contar as histórias das vítimas da Botkiss. Foi muito pesado também, muito difícil. Tem que ter um tato para conversar com as pessoas e tentar. Eu sou um cara que eu tento o máximo manter o respeito pelo sentimento de cada um, assim. E é um sentimento muito difícil, assim, de perda, jovens, né? Enfim, de uma forma brutal. Então, essas coberturas foram as mais, assim, marcantes e difíceis. Mas a mais legal, assim, a que eu mais gostei foi, evidentemente, a Copa do Mundo de 2014. Assim, deu muito trabalho. Poxa, teve trabalho pra caramba, mas eu fiquei como responsável único da sede aqui de Porto Alegre, da Copa do Mundo de 2014. Teve ótimos jogos, golaços. Aconteceu de tudo, né? A gente costuma dizer que aconteceu de tudo naquela Copa do Mundo em Porto Alegre. Teve a Argentina, a invasão argentina, não tocou o hino no jogo da França. Enfim, teve a Alemanha contra a Argélia, a Coreia do Sul também. Enfim, teve muita coisa. Aconteceu de tudo ali em Porto Alegre. E isso foi legal, conheci muita gente, conheci pessoas de vários países, uma estrutura muito louca, assim, jogadores que só via do videogame. Então foi bem divertida a Copa do Mundo. A Copa América foi legal também, foram duas, mas eu acho que a Copa do Mundo, mesmo sendo assim na cidade local, na cidade de residência, foi a cobertura mais tri. Valeu de velho. Pergunta 5, a pergunta 5 é grande. Everton Medeiros, vamos lá. Mesmo que o Medina receba alguns reforços, ainda assim vejo o Inter distante do primeiro terço da tabela do Brasileiro. Meu ponto de vista é que por mais que o Inter encaixe, não dá para garantir que vai levar a Sul-Americana ou pegar G4. Se conseguir chegar perto, Medina segue? Olha, tio, o Medina tem contrato só até o fim do ano, né? Ele vai seguir enquanto ainda tiver objetivos pela frente. E eu acho que é muito cedo pra gente ser destrutivo em relação ao trabalho do Medina. Ele pode evoluir, ele deu sinais de que evolui bastante.
Eu não consigo hoje contemplar o que vai acontecer no Brasileiro e na Sul-Americana. O Inter ainda vai receber reforços, ainda está recebendo reforços, tem gente que nem jogou, como o Alemão e o Wanderson. Vão chegar mais 2, 3 jogadores aí. E o modelo tá se encaixando. Devagarinho o Inter tá começando a caminhar. E os Grenais foram aí sinais claros de que o ambiente tá bom e o modelo tá andando. O grupo gosta do trabalho do Medina, o grupo tá com o Alexander Medina. E eu acho que isso pode ser um indicativo positivo. O Medina vai durar até quando objetivos existirem e objetivos estiverem ali pela frente, prestes ou perto, ou quem sabe ainda na mira de serem atingidos. Tá certo, meu brother? Pergunta número 6, Marconi pergunta por que o Cuesta ainda farda no Inter. Daí ele opina, diz que o Cuesta é ruim e tal. Eu acho que o Cuesta é um bom jogador, é um zagueiro de qualidades interessantes, ofensivas e defensivas. Ele sempre foi melhor quando ele foi protegido, mas ele tem tudo para retomar o melhor futebol. Eu acho que é possível insistir no Cuesta, apesar do Inter estar disposto a negociar ele, como a gente já informou aqui no canal e também nas redes sociais. O jogador pode ser negociado, pode ser liberado, enfim, perdeu espaço na equipe titular. Mas eu, Marinho, acho que o Cuesta pode ser melhor aproveitado. Um zagueiro de qualidades interessantíssimas que já foi, inclusive, um dos melhores do Brasileirão. Valeu! Pergunta 7, Nani do Inter. O tema é relacionamento social versus consulados. Consulados de fora do Rio Grande do Sul são ignorados, pouca presença do Inter nos eventos. E quando mandam um Irã da vida que a maioria nem sabia quem era. Não é desrespeitar o goleiro, mas enfim. Bom, Nani, eu acho que essa questão de consulado, de relacionamento social, é uma questão que o clube tem que trabalhar. Enfim, tem que contemplar todos os consulados. É evidente que não dá para atender todo mundo, a gente entende a situação do Inter. E eu cito aqui um trabalho que foi muito bem feito pelo Fabiano Baldassi quando foi contratado pelo Internacional. E até hoje tem gente que diz que o Baldassi sugou o Inter, que o Baldassi isso, o Baldassi aquilo. Tem muito hater aí pelo mundo. Mas enfim, eu acho que ele fazia um trabalho bem legal, com vários ex-jogadores, levando eles até outros locais, cidades que ficam distantes de Porto Alegre. É um trabalho que eu não tenho muita condição de avaliar, mas eu acho que precisa ter o seu carinho, precisa ter o seu entendimento da torcida com o clube, do clube com a torcida, e evidentemente todo mundo focado no bem maior e no objetivo maior, que é o próprio Internacional. Valeu! Questão número 8, Flávio. Falou o seguinte: Marinho, tu acha que Medina e Cuesta são problemas graves ou foram engolidos pelo contexto? Eu acho que o Medina não foi engolido pelo contexto e tampouco é um problema grave. O Medina tá com o trabalho dele de certa forma prestigiado pelos jogadores e tá ali na corda bamba para mostrar resultado e seguir sendo técnico do Inter. Eu acho que ele não vai ser demitido, eu tenho certeza, isso eu já informei em vídeo aqui no canal. Ele não vai ser demitido agora e ele tem tudo para ter aí alguma segurança para as primeiras rodadas da Sul-Americana e do Brasileiro. Já o Cuesta, eu acho o Cuesta um ótimo zagueiro. Ele fez ótimas temporadas no Inter, ele é um zagueiro diferente, com potencial ofensivo bem interessante, e não tanto de conclusão, mas de cruzamento, de início de jogada. Ele vive uma fase ruim, e a gente vai lembrar que sempre que o Cuesta atua menos protegido, o rendimento cai. Quando ele teve proteção suficiente do sistema de meio campo, ele cresceu muito. E eu acho que o Cuesta pode voltar a desempenhar o melhor futebol dele. Evidentemente que ele pode deixar o Inter. Isso está em outro vídeo do canal aí, você pode procurar, enfim, que o Inter pode negociar o Cuesta, tem a questão financeira, tem os impeditivos, enfim. Mas eu acho um jogador de muita qualidade, que tem muito a render ainda, que não pode ser tão desvalorizado, assim, ele não é tão ruim quanto a opinião pública fala. Eu acho que ele tem tudo, ele vive uma má fase, mas tem tudo para voltar a jogar tudo que sabe. Valeu! Vamos lá, penúltima pergunta ficou com Alexandre Fonseca, meu brother. Qual seria o esquema ideal para o Inter hoje, vendo esse grupo que o Medina tem em mãos? Bom, eu acho que o Inter deveria jogar com 3 zagueiros, liberando bem os 2 laterais, tendo um meio-campo bem móvel, assim, bem maleável, que possa atacar e também defender com intensidade, e abastecendo a frente com um centroavante e 2 jogadores de lado. Eu não vou citar aqui escalação, nominata, porque isso é muito móvel, pode mexer muito, pode substituir um por outro, é muito pouco sólido, sabe? É muito volátil, essa é a palavra que eu estava procurando. É muito volátil a escalação, ela pode ser alterada com pequenos detalhes. Mas eu sou fã do esquema com 3 zagueiros, eu acho que é um preconceito no Brasil para esse esquema com 3 zagueiros.
e isso não tem sido utilizado. E eu digo isso citando que o Inter não tem trabalhado para jogar com 3 zagueiros, o Inter tende a manter o modelo. O que se fala de 3 zagueiros é a saída de 3, que já está sendo utilizada há bastante tempo. Mas eu, Marinho, técnico Marinho Saldanha, quem dera, um dia, quem sabe, utilizaria 3 zagueiros numa liberação dos laterais, os alas, os extremas da frente fechando junto com o atacante, enfim. Eu teria que ficar aqui muito tempo para explicar o meu modelo de jogo, mas eu gosto muito das formações com 3 zagueiros, ainda mais para esse elenco do Inter. Para fechar então, o último foi o Marconi, hein? Ele de novo. Por que o Inter é proibido por estatuto ter um ponta com o pé invertido e puxar para o meio e chutar? Tomamos trilhões de gols assim. Acho que lembro que temos feito uns 4 nos últimos 10 anos, Marconi. Respira, respira. Calma, calma. A coisa não é tão feia assim, sabe? Não é tão ruim assim. A gente lembra de alguns gols que saíram assim, por exemplo, assim, sem pensar muito, do Gustavo Maia ano passado contra o Corinthians. Cortou pro meio e chutou. Enfim, é uma jogada, é uma ideia, mas não tende a acontecer agora com o modelo do Medina. Eu te explico por quê. Porque os extremas com o Medina eles atuam mais fechados, junto do centroavante. A amplitude é normalmente dos laterais, se for o volante que faz a saída de 3. Então os extremas jogam mais próximos por dentro. A tendência é que eles não tenham a oportunidade de vir do lado para dentro, porque eles já jogam quase ali no grande círculo, sabe? Próximos do centroavante para tabelar curto. Quem joga mais pro lado são os laterais. E o lateral normalmente não tem o pé invertido. O da direita é destro, o da esquerda é canhoto. Nesse modelo atual, a tendência é que essa jogada não aconteça, ou aconteça muito menos, talvez em alguma eventualidade, porque os extremas jogam mais fechados. Valeu, brother! Relaxa, vai dar tudo certo. Essas foram as 10 perguntas. Eu vou abrir esse box no Twitter, eu adorei fazer. Semana que vem tem mais. Fica comigo.